Paz e bem, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira semana de teologia aqui na Universidade de São Francisco. Hoje, nesse segundo dia, a presença da professora doutora Maria Antônia Marques. Então, quero, em nome da Universidade de São Francisco, em nome do curso de teologia, em nome da comissão organizadora, que hoje se faz presente pela nossa aluna Júlia e também pelo nosso aluno José Carlos, acolher todos vocês e que possam aproveitar esse tempo que estaremos juntos para aprofundar nessa reflexão tão importante que a professora Maria Antônia vai nos falar, né? Vocês já sabem, mas vamos deixar uma interrogação aí para ela poder daqui a pouco se apresentar e colocar toda a sua contribuição. Uma boa noite de teologias para todos nós. Júlia? Microfone está fechado. O seu som fechou, Júlia. Fechou. Perdão, gente. Boa noite, teólogos e teólogas. Meu nome é Júlia Anastácio, estou no último período da Faculdade de Teologia. E hoje a gente vai receber a doutora Maria Antônia Marques, né? Uma ilustre, né, na nossa área da teologia. E eu vou falar um pouquinho da biografia dela. Ela é bacharel em teologia pelo Instituto São Paulo de Teologia, com reconhecimento pela Faculdade Dioniana, licenciada em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Possui especialização em comunicação social pela Universidade de São Francisco, mestrado e doutorado em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente é professora do Instituto Teológico de São Paulo, além de ministrar curso no Instituto de Teologia da Região C. É assessora no Centro Bíblico Verbo e sua área de trabalho e pesquisa é Intertestamento período grego. E ela também possui especialização em comunicação social pela Universidade de São Francisco. Vou falar rapidamente a todos o chat, né? O chat vai estar liberado para poder fazer as perguntas ao longo dessa palestra, desse momento de socialização. E no final a gente vai estar respondendo essas perguntas, né? A doutora Maria Antônia vai estar respondendo. E no final também vai ser aberto o microfone a todos que quiserem participar, né? Ao vivo. E eu vou estar anotando tudinho. Passo a palavra para a doutora Maria Antônia. Muito bem, obrigada, Júlia. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui, embora que eu esteja... Ainda bem que eu estou sentada, porque a gente sempre treme um pouquinho nas bases, no sentido assim que é sempre um público novo, né? É sempre um público novo, e eu espero chegar até vocês, assim, mesmo à distância, né? Que a gente possa se entusiasmar com esses estudos, e eu sei que aqui vocês já estão bem motivadas e motivados, porque ontem estiveram com o Frei Jacir, né? Então, é interessante, começando com a questão de apócrifos, né? A própria palavra apócrifo já é uma palavra preconceituosa, porque eu estou dizendo que apócrifo em vista de algum que é oficial. Então, eles mesmos não se chamavam textos apócrifos. E quando a gente chama também, por exemplo, nós vamos hoje olhar o Evangelho de Maria Madalena, nós vamos tentar introduzir esse Evangelho, porque é um Evangelho que nos desconcerta um pouco, até porque é um texto que está pela metade. Nós temos as páginas de 7 a 10, 7 a 10, depois falta 11 a 14, e de 15 a 20. Então, assim, é um texto que está pela metade, mas que está aí. O que é significativo nesse texto é que é texto que tem como patrocínio uma mulher, como a patronesse aí é uma mulher. É claro que não foi ela que escreveu, mas quem escreveu colocou sobre o patrocínio de Maria Madalena. E esse texto,
junto com outros, ele faz parte da biblioteca gnóstica, né? Então, assim, entre os textos que não foram oficializados, nós temos um bom grupo de textos conhecidos como textos, entre aspas, gnósticos, porque também é outra palavra preconceituosa. A palavra gnóstico vem de gnose, que é conhecimento, e eles se intitulavam como os revelados. Os revelados, os iluminados, os que tinham a iluminação. Então, são os textos dos revelados. Madalena. Quem é Madalena? Assim, nosso imaginário já tem muitas imagens de quem é Maria Madalena. Maria Madalena é retratada de diversas formas. E, assim, até pouco tempo, a liturgia do dia de Madalena era aquele texto da pecadora que lava os pés de Jesus, Lucas 7. Foi só a partir de 68 ou 69 que Papa Paulo VI mudou o texto para aquele texto de João, onde ela diz, eu vi o Senhor. Então, assim, é interessante, porque isso também, sendo celebrado ao longo dos anos, vai criando a imagem de quem é Madalena. Primeiro, Maria Madalena, é a mulher mais citada no Novo Testamento. Os evangelhos a citam 14 vezes. 14 vezes ela é citada, e ela é citada só nos evangelhos. Atos dos Apóstolos não menciona Madalena, Paulo também não menciona, talvez porque não fosse significativa a figura de Madalena na região onde Paulo anunciou, não havia uma tradição. Né? Mas, assim, há uma forte tradição de uma mulher que aí é testemunha. O texto que a gente teve acesso, talvez seja do século II ou do século IV. Né? Ela recebe o título de Apóstola dos Apóstolos, que não é um título novo, porque esse título vem desde Hipólito de Roma, um teólogo do século IV. Então, quer dizer, há vozes que sempre mantiveram aí o testemunho de Maria Madalena. Ok? O que mais que eu deveria colocar? Qual é a autoridade de Maria Madalena? É interessante que tem um texto aqui, dentro do Evangelho, que diz o seguinte, nós sabemos que o Mestre te amou diferentemente das outras mulheres. Então, assim, a autoridade de Maria Madalena no Evangelho vem pela questão do amor. Ela é a mais amada. Né? Ela é a mais amada. Ok? Eu vou passar aqui para vocês algumas coisas que eu coloquei, talvez eu não fale tudo, mas para a gente ir fixando. Tudo bem? A Júlia me apresentou quem eu sou, né? Mas ela não falou da minha principal qualidade, eu sou mineira, eu sou de Minas Gerais, moro em São Paulo desde 1980. E acho assim que a gente já dialogou Bíblia com vários grupos, de diversas formas. Eu acho assim que estudar a Bíblia é um caminho sem volta. Quando a gente pega o gosto, não solta mais. Porque são testemunhas referenciais para a gente. Né? E eu penso assim, eu dei 2 cursos sobre Maria Madalena, e, de fato, é uma figura apaixonante. É uma figura apaixonante. Como nesse mundo patriarcal, dominado pela presença do homem, sobressai aí o testemunho de uma mulher. Sobressai, mesmo que tenham tentado deturpar, porque até a Idade Média ela foi tratada como pecadora, depois é que houve uma tentativa de reabilitá-la. Mas ainda permanece no imaginário Madalena,
aquela que pecou, Madalena, a prostituta. A gente ainda escuta algumas pregações nesse sentido. Não existe nada nos evangelhos que permita fazer tal afirmação. Uma afirmação dessa vem de uma leitura equivocada. Ok? Então, vamos lá para a gente entrar um pouco mais no Evangelho de Madalena. É só para algumas informações históricas. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, professor. Ok. Então, é muito interessante porque foi encontrado em 1896 um papiro por um alemão nas ruas do Cairo, por um alemão, um manuscrito contendo o Evangelho de Maria, Apócrifo de João, Sabedoria de Jesus Cristo e Atos de Pedro. Já existia um outro manuscrito encontrado em 1777 com a Sabedoria de Jesus Cristo. Agora, o encontrar desse manuscrito mostra que devia circular diversas versões. O que nos interessa aqui é que nesse papiro, que depois foi levado para o Cairo, estava também o Evangelho de Maria Madalena. Foi um longo processo até ser publicado o Evangelho de Madalena, que só foi publicado em 1955. Por que foi publicado em 1955? Primeiro, em 1945, encontrou aí a biblioteca de Nag Hammadi, com 13 códices, com 52 textos. Entre eles, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Diálogo do Salvador e Sabedoria de Jesus Cristo. É interessante que, além dos textos, além dos evangelhos, Maria de Magdala, Magdala é a cidade dela, depois ficou Madalena, Magdol, significa torre, talvez fosse um apelido de Maria Madalena, a mulher torre, mas quando foi publicado esses textos de Nag Hammadi, o editor achou por bem publicar também Evangelho de Madalena e Atos de Pedro. Então, além dos evangelhos canônicos, Evangelho de Tomé fala de Maria Madalena, tá? Evangelho de Filipe fala que ela é a mais amada, Diálogo do Salvador fala de Maria Madalena, que mais? Tem mais textos que falam. E o Evangelho de Maria Madalena, que é o patrocínio de Maria Madalena. Os textos foram encontrados no Egito. Como é que eles chegaram aí? É curioso, porque todos os textos, digamos, todas as fontes primárias do cristianismo do Egito não sobreviveram, porque no Egito se desenvolveu um movimento de Jesus que não foi aceito pelo grupo ortodoxo. Agora, é possível que esses evangelhos tenham chegado aí via Síria. Então, na Síria também se desenvolveu um movimento de Jesus bastante plural. Além de vários outros movimentos religiosos, o gnosticismo foi bastante desenvolvido na Síria. Se acredita que esses textos tenham migrado da Síria para o Egito. Nag Hammadi no Alto Egito, né? É nesta região que foram encontrados esses textos. De fato, Nag Hammadi já existia fragmentos de Oxirimpo
e fragmentos em Mênfis. Então, assim, parece que houve no Egito uma efervescência do movimento de Jesus muito intensa, e que tudo isso foi, digamos, condenado como textos não oficiais. Não oficiais. Ok? Então, a primeira edição desta biblioteca foi em 1977, e o editor incluiu o Evangelho de Maria e Atos de Pedro. Já existia uma publicação do Evangelho de Madalena em 1955. Então, dois outros manuscritos gregos de Madalena foram encontrados em Oxirínculos, atual Veneza. Ok? Isso é um pouco da história para a gente mais ou menos situar que até chegar para a gente esses textos, eles passaram por um longo processo. No papiro Highlands também tem partes do Evangelho de Madalena, páginas 17 e 19. Então, assim, a data para os manuscritos gregos, elas variam entre 90 e 150. Há muitos pontos em comum, pontos temáticos com textos do Novo Testamento. Não significam que fossem independentes, mas talvez essa tradição que seguia o mesmo caminho. O evangelho mais bem preservado é o manuscrito copta, que é do século V. Ok? Então, o evangelho de Maria representa uma voz não ortodoxa. É um outro grupo que tem aí sua voz. E interessante que no Evangelho de Maria Madalena, Pedro é apresentado como um oponente à mensagem de Maria. O que pode representar um pouco do que foi o movimento na época. Ok? Evangelho de Maria Madalena, ela é apresentada como aquela que atingiu a integração, aquela que é superior aos demais. Ela tem um conhecimento que está acima. O conhecimento dela é obtido por meio da revelação. É só um detalhe, as páginas, a gente tem 2 blocos. Alguns até acreditam que pode ser de textos diferentes, né? Ou de livros diferentes, de projetos diferentes, porque na primeira parte, nas páginas 7 a 10, nós temos uma espécie de uma visão, uma revelação. E a seguir nós temos um comentário, uma discussão, um testemunho da alma que sobe para o céu, que está dentro da maneira do gnóstico entender o mundo. Então, são 2 textos que a gente vai tentar entender. E nesses textos aí, Maria é aquela que está acima dos apóstolos, ela anima os apóstolos para não desanimarem. É interessante que aflição, sofrimento, indicam um estágio não desenvolvido. Então, os apóstolos, os outros, estão nesse sofrimento porque Jesus foi embora. Então, assim, um gnóstico da época afirma: o que é ser gnóstico? É aquele que tem um conhecimento de quem fomos e do que nos tornamos, de onde estávamos e em que estamos nos lançando, para onde estamos indo, do que estamos libertos, o que é nascimento e o que é renascimento. Para o gnóstico, como é que eu chego a Deus? Eu chego a Deus mediante
um conhecimento revelado. Eu chego a Deus, e o Evangelho fala disso, pelo nos. Não é pela psique, não é não é pelo soma, mas é pelo nos, que é essa parte mística que atinge a parte mais intelectual, que atinge esse conhecimento elevado. E os gnósticos, eles estavam convencidos de que eles pertenciam a Deus. Interessante, né? O Evangelho de Maria é um evangelho considerado um diálogo gnóstico. Para ser um diálogo gnóstico, o que precisa? Precisa ter discurso de revelação. Então, a primeira parte é um discurso de revelação. O tempo dele é após a ressurreição, porque você vê o Senhor em uma visão, e os receptores dessa revelação são nomes conhecidos do Novo Testamento. No Evangelho de Maria, nós temos André, Pedro e Levi, e Maria. Então, quer dizer, são figuras já conhecidas. O Salvador aparece para eles no momento em que são perseguidos, né? Eles estão aflitos e ansiosos. Aflição e ansiedade indica que eles ainda não tiveram esse conhecimento avançado. É legal, porque o Salvador introduz a si mesmo com a declaração: eu sou. Eu sou, né? E repreende os discípulos pela falta de fé. Conteúdo. Qual é o conteúdo? É a origem do cosmos, é a redenção, é o verdadeiro ensinamento cristão. A redenção ou a elevação da alma ocupa a maior parte. Ok? O Criador, dentro da cosmovisão gnóstica, é uma divindade menor, é aquela divindade artesã, né? O verdadeiro Deus é radicalmente transcendente. A Tardi é uma especialista no Evangelho de Maria Madalena. Ela afirma que é possível que o Salvador tenha explicado nas páginas 1 a 6 que o verdadeiro Deus não é o mesmo que criou o céu e a terra. É legal porque eu estou sentindo falta aqui, mas não vou trabalhar hoje, eu tenho a impressão que vocês já sabem, existe um mito gnóstico de como Deus criou o mundo. Não era a intenção de Deus criar o mundo. O princípio foi roubado, e uma outra divindade artesã criou o mundo. Talvez muito parecido com com o pensamento grego, né? Isso é muito grego. Ok? Eu só queria tirar uma dúvida aqui, mas eu tiro depois. É estranho, porque para nós Deus é o criador de tudo. Para o gnóstico, Deus não pode ter criado o mundo, porque o mundo é imperfeito e Deus é perfeito. Para os gnósticos, a paixão e o desejo são as raízes de todo sofrimento. Por isso que os discípulos ainda estão aflitos, porque eles estão ainda com medo, inseguros, eles estão tomados pela paixão, pelo medo, pela insegurança. É o nous, essa parte do intelecto,
que podem trazer ordem à turbulência da alma. É por meio do nus que se tem contato com o Salvador. É interessante porque o gnóstico ele lida com essa coisa de revelação. A revelação se dá em uma visão. É diferente, eu conversava com o Sandro antes do encontro, é diferente da apocalíptica. A visão é um gênero literário próprio da literatura apocalíptica. Aqui, o gnóstico, ele vê o Salvador por meio da visão, por meio do nus, e o nus é que revela as verdades que devem ser reveladas. Então, a sabedoria, que é esse princípio que criou o mundo, ela cometeu adultério, dando início a toda a miséria. A maldade que há no mundo não é por causa do Criador. É por causa da sabedoria que fez o céu e a terra. E aí é interessante, dentro dessa maneira de ver, porque Cristo foi enviado à Terra para mostrar o caminho de volta, para reunir cada alma com seu elemento masculino. É por isso que eu já disse antes, os gnósticos, eles diziam, a gente não pertence a esse mundo. Nós pertencemos a outro mundo. Nós estamos aqui, é só de passagem. Por isso, dentro daquela visão grega ainda, o corpo é um elemento, digamos, que atrapalha o desenvolvimento da alma. O corpo é só uma roupa que está onde a alma está envolvida. São esses os poderes que seguram a alma neste mundo. Eu estou falando de elementos que tem no Evangelho de Maria Madalena, e a gente vai ver já. Então, trevas, desejo, ignorância e ira seguram a alma neste mundo. A ignorância, por exemplo, ela apresenta no Evangelho de Madalena como o terceiro clima, né? E diz assim, são essas inclinações que impedem que a alma saia deste mundo. Páginas 7 e 8 do Evangelho de Maria Madalena diz assim, o que é a matéria? Ela durará para sempre? O mestre respondeu, tudo que nasceu, tudo que foi criado, todos os elementos da natureza estão estreitamente ligados e unidos entre si. Tudo que é composto se decomporá, tudo retornará às suas raízes, a matéria retornará às origens da matéria. É muito interessante, porque quando se pergunta se a matéria durará para sempre, já tem uma resposta de que a matéria é finita. E tudo que é criado se decomporá. Então, a matéria é um emaranhado na natureza, formações e criações, e que serão devolvidas novamente para suas próprias raízes. A natureza irá se destacar da matéria, e se fixará no que for sua única natureza. Então, tudo correrá bem. A matéria se envolveu com a natureza oposta, provocando a existência do sofrimento. Os discípulos não devem se envolver no que não é parte da natureza. Os discípulos não devem se envolver no que não é parte da natureza. A matéria retornará às origens da matéria. Ela retornará ao nada.
os discípulos, diz assim, o texto diz, que não haja regra entre vocês. O apego à matéria gera paixão, diz o texto. O apego à matéria gera paixão contra a natureza. É então que nasce a perturbação em todo o corpo. É por isso que eu digo, estejais em harmonia. O que nos divide provoca desequilíbrio. O que nos divide, ele gera essa falta de harmonia. Se sois desregrados, inspirai-vos em representações de vossa natureza. Eu acho isso aqui muito interessante, porque existe a ideia do humano perfeito, que é a minha representação, e eu tenho que me espelhar nisso. Então, os discípulos não devem permitir ser dominados por regras que o próprio Salvador não forneceu. Eles não devem ser vítimas da matéria para estar em paz. Paz a vós, que a minha paz seja gerada e complete em vós. Velai para que ninguém os desencaminhe. Acho que aqui no texto antes, Pedro pergunta, já que tu te fazes intérprete dos elementos e dos acontecimentos do mundo, dize-nos, o que é o pecado do mundo? Maria, como se Maria respondesse, o mestre diz, não há pecado. Sois vós que fazeis existir o pecado. Quando ages conforme os hábitos de vossa natureza, aí está o pecado. Eis porque o bem veio entre vós. Então, pecado é caminhar junto com a matéria. É interessante que acho que é a primeira carta de João que diz assim, se aquele que diz que não tem pecado, invalida a ação de Deus. Como afirmar que Jesus tira o pecado do mundo? Para o gnóstico não existe pecado. É o ser humano que produz. É ele que gera esse pecado quando ele age conforme a matéria. Quando ele é apegado à matéria. Aquele que apega à matéria. E isso, o texto de Maria diz, traz doença, e por isso vocês morrem. A morte é consequência de vossos atos. Quem puder compreender, compreenda. Apego à matéria é agir contra a natureza. Apego à matéria é agir contra a própria natureza da perfeição, e é isso que traz doença e morte. O que é natureza? O que é natureza? É a essência, é a origem, é o princípio divino. Por isso que ele diz lá atrás, como é que é? Espelhem-se em sua natureza, a imagem do homem perfeito. Estejais em harmonia. Ok? No estoicismo, na filosofia popular nos séculos I e II, a natureza é como fundamento primitivo e divino do mundo. A afirmação do imperador Marco Aurélio é muito conhecida. Ó natureza, de você é tudo, em você é tudo, para você é tudo relacionado. É interessante, inspirai-vos em representações de vossa natureza.
O filosofia muito popular na época, o estoicismo convidava os homens a viverem de acordo com a natureza e a não se permitirem ser distraídos pelo destino que acontece aos seres humanos e pelas regras e leis existentes. O importante é adquirir a ordem interna. A natureza está presente nos seres humanos como entendimento, como pensamento. Pensamento que leva a 4 virtudes: entendimento, coragem, autocontrole e justiça. Agir conforme a sua natureza. Inspirai-vos em representações de vossa verdadeira natureza. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto diz: após ter dito aquilo, o bem-aventurado saudou a todos e disse: paz a vós, que a minha paz seja gerada e se complete em vós. É em vosso interior que está o Filho do Homem. Ide a ele, e aqueles que o procuram o encontram. Em marcha, anunciai o reino. Não imponhais nenhuma regra, diz na página 9, além daquela da qual eu fui o testemunho. É muito legal porque o texto diz assim: não ajunteis leis àquelas dadas por aquele que vos deu a Torá, a fim de não vos tornar de seus escravos. Não sejam escravos das leis. Tendo dito isso, ele partiu. Interessante. De acordo com o contexto da época, um contexto de perseguição, um contexto de mudanças, um contexto de um movimento sobrevivendo na clandestinidade, e um movimento que está em desacordo com a linha oficial. Você tem aí um pedido ou uma ordem, como se o Salvador tivesse dado, para que as pessoas vivessem de acordo com a sua natureza, de acordo com o humano perfeito. Nesse estar em harmonia consigo mesmo, com Deus e com todo o cosmos. E eu acho muito legal isso, porque diz assim: é em vosso interior que está o Filho do Homem. E aí, no Evangelho de Maria, não é controle das emoções que se contrapõe ao sofrimento e à confusão do cosmos, e sim a paz do Filho do Homem. Diante de toda essa confusão que existia na época, estejam em paz. O Filho do Homem está em vocês. Está no interior. A paz que os discípulos são chamados a trazer para fora, se buscarem o Filho do Homem dentro deles. É muito legal, porque no Evangelho de Tomé também se fala dessa busca interior. O reino de Deus está dentro de vocês. Isso está no Evangelho de Tomé, está também nos Evangelhos canônicos, né? Mas é essa busca, o gnóstico prima por essa busca interior. Eu chego a Deus mediante um conhecimento especial de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vim. E conhecer essa essência divina que está dentro de si. O Evangelho de Maria, ele apresenta um caminho de conhecimento. Ele é o Salvador, é o Mestre, é aquele que transmite o ensinamento necessário para a reintegração do ser humano e a sua relação com a sua fonte, que é o próprio Pai. Então, assim, é interessante porque
Quando Maria faz a revelação, quando ela vai contando, Pedro diz, impossível o mestre ter falado essas coisas com uma mulher. Diz assim. Então, assim, Pedro é dominado pela descrença, pela cólera, pela disputa, o que podia revelar também a disputa de liderança nas comunidades iniciais. Pedro diz: será que o mestre conversou assim com uma mulher sobre os segredos que nós mesmos ignoramos? Devemos mudar nossos hábitos e escutarmos todos essa mulher? Será que verdadeiramente ele a escolheu a nós e não a nós? Quer dizer, Pedro é dominado pela ira, Pedro é dominado pelos ciúmes mesmo. Né? Levi é apresentado como aquele que percebe a força dos poderes descritos no Evangelho, demonstrado na atitude de Pedro. Quais são esses poderes? É a cobiça, ignorância, inveja, dominação, sabedoria bêbada, sabedoria astuciosa. Quer dizer, estas são as 7 manifestações da cólera. Treva, cobiça, ignorância, inveja mortal, sabedoria bêbada, sabedoria astuciosa. É isso que impede o crescimento da alma. Legal, né? Quando ela fala isso, o primeiro que diz, não consigo acreditar, é André. O que pensais do que ela disse? Eu, da minha parte, não acredito. E aí entra Pedro. Então, tanto André quanto Pedro estão em oposição a Maria, na sua fala, na sua revelação. É muito interessante, porque essa oposição de Pedro a Maria está no capítulo 17. A revelação desses poderes está no capítulo 16. Mas lá no capítulo, nas páginas iniciais, é Pedro que pede para Maria revelar o que Jesus disse para ela. É aí que os comentadores se apegam e dizem, pode ser que sejam 2 partes separadas. Esses poderes descritos na página 9 são fortes, eles podem dominar os discípulos até mesmo enquanto eles estavam com o Senhor. Diz assim, quando o mestre vai embora, Maria se levanta, beija a todos e disse a seus irmãos, não fiquem indecisos e pesarosos, porque sua graça vos acompanhará e vos protegerá. Em vez disso, louvemos sua grandeza, porque ele nos preparou, ele nos convida a sermos plenamente humanos. Com estas palavras, Maria voltou seus corações para o bem. As palavras do mestre tornaram-se claras para ele. Gente, eu acho isso aqui, quem escreveu esse texto vive uma experiência diferente, porque diz, olha, as palavras do mestre, enquanto eles estavam conosco, se tornaram claras a partir da intervenção de Maria. A partir do momento que ela diz, ele nos preparou, né? Maria voltou seus corações para o bem. É interessante porque um teólogo do século IV, Hipólito de Roma, chama
Maria de Apóstola. E, recentemente, Papa Francisco chama Maria Madalena de Apóstola dos Apóstolos. Os ensinamentos apresentados por Maria Madalena parecem ideias estranhas aqui para André. O que pensais de minha parte? Eu acho que também não é por aí, né? Estes pensamentos diferem daqueles que nós conhecemos. É interessante porque, vejam, o grupo que está por trás de quem escreveu o Evangelho de Madalena é um grupo que não participa do movimento oficial. E eles retratam isso aqui, são ideias estranhas ao que nós conhecemos. E aí, no caso, André e Pedro parecem que aqui representam a ortodoxia. Até que Levi intercede e diz, olha, Pedro, Levi diz o seguinte, tu sempre fostes um irascível, vejo-te agora encarniçar contra a mulher, como fazem os nossos adversários. Pois bem, se o mestre a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Parece-me que é um movimento que está buscando sua cidadania. Porque diz, olha, o mestre aceitou. Isso está na boca de Levi, levando Pedro e André a aceitar simbolicamente, porque Pedro e André são do movimento mais oficial. É interessante qual o parâmetro, qual a medida para dizer que são estranhos ou diferentes. A reação de Pedro e André às palavras de Maria não trouxe paz. Ao contrário, gerou uma confusão. A reação deles causou sofrimento, da mesma forma que a matéria, quando eles tinham deixado que a matéria entrasse neles. O apego à matéria gera paixão contra a natureza, diz lá no capítulo 8, o que nós lemos há pouco. Estejais em harmonia. Não deixe que o apego à matéria entre em vocês. Apego e a matéria são esses sentimentos que exercem poderes sobre o homem. Segurança, trevas, uma sabedoria bêbada. O que é uma sabedoria bêbada? É uma sabedoria que não tem discernimento suficiente. Sabedoria astuciosa, é interessante, né? Sabedoria astuciosa é aquela que leva para o mal. O Evangelho de Maria, ele deixa claro que são os poderes que controlam os discípulos. Os discípulos ainda são controlados pelos poderes. 9:6 diz assim, eles estavam em aflição, derramaram muitas lágrimas, dizendo, como ir aos pagãos e anunciar o evangelho do reino do Filho do Homem? Eles não o pouparam como eles nos poupariam. O Evangelho de Maria mostra os discípulos ainda sem terem vivido a ressurreição. Eles ainda estão presos no medo, na insegurança, no choro. Legal, né? No Evangelho de João, capítulo 20, enquanto Maria chora, ela não consegue ver o ressuscitado. Aqui, lá ela chorando permanece no túmulo, enquanto ela está chorando, ela está envolvida com a sua dor, ela não vê o ressuscitado. Aqui,
Os discípulos estão chorando e também não conseguem ainda experimentar a força do ressuscitado. 8:23 a 24 é um convite do Salvador para que os leitores proclamem o Evangelho. Em marcha, anunciai o Evangelho do Reino. É interessante porque século II, começo do século II, o movimento de Jesus, ele vai perdendo essa característica de ir de cidade em cidade, ele vai se tornando mais estagnado, mais sedentário. Você tem aqui um convite em marcha, anunciai o Evangelho do Reino. Os discípulos têm medo, Maria reafirma a graça da proteção do Filho do Homem. É Maria, aqui no Evangelho, que anima os apóstolos. Vamos pregar o Evangelho. Diz a página 18, 19, diz assim, vamos pregar o Evangelho. Quer dizer, chega de confusão, vamos pregar o Evangelho. Partamos a anunciar o Evangelho. Sem procurar, no versículo 20, sem procurar estabelecer outras regras e outras leis, afora daquela da qual ele foi o testemunho. Legal, me parece um evangelho que não apoia excessivamente o uso de leis e regras, mas é essa busca que deve passar pela experiência de vida. O que é o evangelho do reino do Filho do Homem? O que é esse evangelho? Eu gostaria de ter aqui o Evangelho de Tomé, porque o primeiro, aquele que procura, não deixa de procurar até que encontre. E quando ele encontra, ele se maravilha e ele se perde no todo. Esse é o primeiro versículo do Evangelho de Tomé. Então, o Evangelho do Reino do Filho do Homem é essa procura e encontro. Essa procura e encontro que leva ao silêncio e à paz. Depois que Maria conta o que o Salvador disse para ela, ela fica em silêncio. Silêncio que indica contemplação, que indica experiência, que indica mistério. Então, esse evangelho é procura e encontro. Com a partida do Filho do Homem, movimento para cima, ao mesmo tempo é realizado o movimento para dentro. Eles continuam a vivenciar o amor de Deus. O Filho do Homem está dentro de você. Parece que o Evangelho de Madalena é um convite para que as pessoas testemunhem essa presença do Salvador que continua dentro de cada um. E talvez seja também numa vivência individual, né? Vivência individual. É por isso que isso vai entrar em certo contraste com o movimento mais comunitário, representado pela primeira carta de João, representado pelo próprio Evangelho de João. Né? Ok? O texto aqui é interessante que Levi chama o grupo de irmãos. André chama o grupo de irmãos. O termo refere-se somente a Pedro, André e Levi? É possível que estivessem presentes mais irmãos e irmãs. O texto não diz. O texto não diz, ele apenas chama que são esses que aparecem. Onde estão as outras vozes?
porque o movimento era muito maior. O movimento era muito maior. E olha que interessante, Pedro é a figura que representa, Pedro e André representam o lado mais ortodoxo, Levi é aquele que faz a integração, e Maria é essa voz, digamos, alternativa. É possível que o movimento estivesse aqui tentando se justificar dentro do seu próprio grupo, ou reivindicar o fato de ter uma revelação. Pedro, no capítulo 10, se dirige a Maria como irmã. Irmã, nós sabemos que o Mestre te amou. Ele a vê como uma companheira de crença. Irmão e irmã indica que são filhas e filhos do mesmo Pai. Somos irmãos, somos irmãs. É legal porque o Evangelho não menciona, não faz alusão a João 20, né? Mas vai dizer a meus irmãos. É um dos ensinamentos. Acho que isso tanto está no Evangelho de João quanto no Evangelho de Mateus. Jesus é nosso irmão. Não tem como negar, Maria é a discípula amada. Legal? O Evangelho de João, o discípulo amado a gente interpreta, o discípulo amado é aquele que mais ama, né? Ele é anônimo. Aqui, a discípula amada é Maria. Ele a amou mais do que todas as mulheres. Dize-nos as palavras que ele te disse, das quais tu te lembras, e das quais nós não tivemos conhecimento. É legal, porque Pedro aqui se coloca à disposição para escutar o que Maria tem para revelar. Pedro compara o amor do Salvador a Maria em relação a outras mulheres, e não a outros discípulos. É um detalhe interessante. O texto está aqui, a gente tem que tentar entender isso, né? O que isso pode indicar? Ele amou você diferentemente das outras mulheres. Ele disse para você palavras das quais não tivemos conhecimento. É interessante que nessa parte, Pedro reconhece que Maria tem um conhecimento superior. Tem uma experiência a mais da qual ele não tem. Saber mais indica ter um contato mais profundo. Além de Maria estar no mesmo caminhar de Pedro, ela é especial porque o Salvador transmitiu para ela mais ensinamentos do que para os irmãos. André não acredita em Maria, mas não fica claro o que ele pensa de Maria. O que ela diz é estranho, mas não fica claro o que ele pensa. Talvez aqui seja mais uma curiosidade, né? Ele não discute o conteúdo com ela, mas se volta aos seus irmãos. É interessante que quem está falando é Maria, mas André não discute com ela. André fala com Pedro. Levi leva a sério as palavras de Maria, e, inclusive o texto aqui é forte, ele chega a comparar Pedro aos adversários. Você está agindo como os nossos adversários.
É muito legal porque Levi reconhece o papel de Maria, ele avança e diz, segura, além de não concordar com Pedro, desculpe, ele avança. Seguramente o mestre a conhece muito bem. Ele a amou mais do que a nós. Pedro não pode explicar a preferência do mestre por Maria, mas tenta aceitá-la como um fato. Como Pedro, Levi estabelece uma ligação entre amor e conhecimento. Maria sabe porque o mestre a amou mais do que todos. Conhecimento que vem desse relacionamento profundo, dessa intimidade, dessa aproximação. Ele reconhece o fato de que o mestre tenha revelado a Maria mais do que a eles. Ele compreende que o contato dele com ela é mais profundo do que com os irmãos. Levi aceita as palavras de Maria, porque compreende que o mestre a escolheu para essa função. A Esther Boer, uma estudiosa de Maria Madalena, ela diz o seguinte, nós podemos estudar esse texto olhando só para Maria. É curioso que ela não diz nada sobre ela própria, mas se mostra solidária, o que ela tem, ela comunica. 10:15 diz, o mestre diz para ela, bem-aventurada tu que não te perturbas à minha vista. Ela já está no nível de um desenvolvimento maior, que ela não se perturba diante da visão que ela tem do Salvador. É interessante, por isso ela é abençoada. Onde está o nus, aí está o teu tesouro. Ela vê Jesus separado da sua forma terrena, mas não se perturba. E por isso é abençoada. E aí o Salvador diz, onde está o nus, aí está o teu tesouro. O que é o nus? Lembra, eu disse no início, é a parte do intelecto, é a parte do conhecimento, é pelo nus que você vê o Salvador. Diante da descrença de André e Pedro, ela lamenta. Meu irmão, o que é que tu tens na cabeça? Crê que eu sozinha inventei essa visão? Ou a propósito de nosso mestre, eu disse mentiras? Isso já é na parte final. Eu tinha mais algumas coisinhas, mas acho que é suficiente para a gente já discutir. Maria está convencida de que ela transmite as palavras do Salvador. Eu não sei, mas acho que eu perdi vocês. Vocês estão aqui? Sim, professora. Estamos aqui. Tá. Não, sou eu que me atrapalhei aqui com essas coisas. Vou já passar, tem várias perguntas no chat, professora, eu já vou passar para a Júlia, e aí a Júlia faz os encaminhamentos. Mas... legal, agora é a melhor parte. Isso mesmo. Mas é interessante, assim, que o texto deixa claro que em meio a esse sofrimento, essa angústia, essa pressão, ou essas discussões, eles estão afastando-se da busca do Evangelho do Reino. Ou da sua busca interior. Eles estão cada vez mais apegados em si, em suas necessidades próprias. Ok?
Perfeito, professor. Júlia, você tem a palavra. Então, a primeira pergunta do Márcio Costa, que é a seguinte: existem motivos para Pedro ser oponente a Maria Madalena? Márcio, primeira coisa, nós estamos aqui em torno do ano entre 90 e 150. Então, vejam, o autor que escolheu a figura de Pedro para ser oponente de Maria Madalena é porque nos evangelhos Pedro representa aquele mais resistente a um pensamento novo. Então, é possível que na própria comunidade onde surgiu esse evangelho existissem pessoas resistentes a esse novo modo de pensar. Ok? É isso, Márcio? Me fiz entender por você? Eu acho assim, a figura de Pedro é a figura daquela voz mais ortodoxa. Então, eles pegaram, e provavelmente todo movimento tem isso, tem aqueles que dão o contra, né? Tem aqueles que resistem, aqueles que não aceitam uma ideia nova. Né? Eu trabalho, só uma parte aqui, eu trabalho com hermenêutica e trabalho com Pentateuco no primeiro ano de teologia. E eu vejo assim, vocês também já passaram por essa experiência, como é difícil a gente abrir mão das ideias, ou dos modelos, ou dos paradigmas que a gente tem, né? Eu acho que muitas vezes nós agimos muito mais como Pedro mesmo, né? Que nos agarramos à ideia, assim. E, claro, eu acho que é um processo normal, temos que ter nossas convicções, mas também não podemos fechar a um outro pensamento. Ok? Ok, ele agradeceu e falou que ficou bem entendido. A segunda pergunta é do José Carlos. Qual a data provável da escrita deste Evangelho de Maria Madalena? Se tiver alguma data, né? Olha, os manuscritos gregos, eles estão nessa data limite, entre 90 e 150, certo? Entre 90 e 150. É depois dos textos canônicos, talvez ali contemporâneo, pouco depois do Evangelho de João. O que sobreviveu para nós, que é o manuscrito copta, ele é do século V, ele é mais tardio. Ok, eu acho que alguém fez uma pergunta aí sobre... essa é a questão, eu não sei quem fez a pergunta, mas veja, é um evangelho que está pela metade. Tem as páginas iniciais, essas páginas no meio que estão faltando. De fato, pode ser que, se um dia elas aparecerem, que provavelmente não, pode ser que tenha outras coisas. Por exemplo, quando a gente começa a ler o capítulo, a página 7, ele começa falando da matéria. A gente não sabe o que veio antes. Se antes ele estava explicando sobre o espírito, né? Falta, de fato, você tem razão, falta uma parte. Mas o que temos, dá para a gente entender o seguinte: nas primeiras comunidades havia muito conflito entre as lideranças. Isso a gente pode ver nas cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo havia muito conflito. A carta lá de Filipos, que é a comunidade do coração de Paulo, né? Então, assim, eu acho que essa discussão entre Maria Madalena, Pedro, André, ela devia existir no nível real. Lideranças femininas e masculinas, lideranças de um evangelho mais aceito pela ortodoxia, outro não, porque isso aqui está caminhando para ainda, ele é apócrifo para nós,
porque no século I ainda não tinha a lista dos livros canônicos. Essa definição foi mais tarde, né? Essa definição foi mais tarde. Mas é um grupo alternativo. É um grupo alternativo, tão alternativo, que escolhe uma mulher para sua patronesse, né? Ele está sob o patrocínio de uma mulher, né? Uma mulher que quem escreveu o Evangelho, acredita que ela foi a mais amada pelo Senhor. Que ela foi a mais amada, que ela atingiu um conhecimento especial, que ela tem uma maturidade maior, né? Quer dizer, talvez é o grupo que está dizendo, nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a desenvolver esse relacionamento mais próximo com o Salvador. Nós somos chamados a ter essa visão e a não se perturbar, a atingir essa profundidade com a qual ele retrata a figura de Madalena, a figura de Maria. Repito, a gente costuma chamar Maria Madalena, mas lembra, Madalena é o aportuguesamento da cidade, Magdala. Magdala, talvez tenha uma autora que diz que é bem possível que fosse um apelido de Maria. Maria a Torre, Maria a mulher torre, a mulher fortaleza. Hoje em dia, existem muitas pesquisas arqueológicas sobre Magdala. Esse é um fato. Mas nada foi descoberto sobre a figura de Maria. Até porque devia ser alguém da margem. Devia ser uma pessoa meio doida, né? Porque numa sociedade patriarcal, em que o papel da mulher é dentro da casa, é no âmbito da casa, da família, você tem uma mulher seguindo um homem distante da casa e não tem nenhum homem que é a referência dela. Não aparece se ela é mãe de, filha de, marido, como é que é? Mulher de. Interessante, é uma mulher fora do padrão da época. Beleza, Fran. Aqui, ela é uma liderança alternativa, sim. A Vânia Gonçalves perguntou: qual o melhor autor do livro do Evangelho de Maria para adquirirmos? Olha, aí está um desafio. Confesso para vocês que eu fico sem poder dizer. Eu gostei muito, um dos livros, que até de uma editora apócrifa também, é Maria Madalena, de Esther Boer. Eu vou deixar a bibliografia para vocês, Maria Madalena, de Esther Boer. Existe também um outro. A gente não tem muita coisa em termos de estudo em português, mas saiu um material pela Paulus muito bom, chama-se Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, da Vilma Tomasso. Ela fez uma pesquisa muito boa, né? Tem da editora Vozes, tem esse aqui, Maria Madalena, de personagem do Evangelho a mito de pecadora redimida. Existe um outro que ele é mais simples, mas ele tem uma introdução muito legal, que eu gosto muito, ele traz pontos essenciais. Chama-se Evangelhos Apócrifos. Ele traz de vários, inclusive traz também do Evangelho de Maria Madalena. E existe uma interpretação mais, assim, não sei nem como dizer, que também é da editora Vozes, que é do Leloup. Eu gosto muito do Leloup enquanto tradução do texto. Às vezes o comentário dele não me agrada tanto, mas tem coisas boas também. Esse é da editora Vozes. O texto dele, está muito bem feito.
O texto da Esther Boer também é bem feito. Legal, e vocês encontram também na internet muito material bom. Tem muitos artigos bons à disposição na internet. Então, nós vivemos num tempo que é, digamos, beneficiado. Nós somos beneficiadas, porque tem muita coisa boa. Eduardo Pires, ainda há muita resistência, sem dúvida. Que não haja muitas regras entre vocês. Simplesmente aquelas da qual eu sou testemunha. Qual é a regra da qual ele é o testemunho? Eu penso que é o amor, né? É o amor. As instituições, em geral, põem tanta regra, que às vezes falta espaço para o essencial. Que é o amor, que é a entrega, que é a doação. E às vezes, eu não sei vocês, a gente olha, eu me assusto quando eu estou andando na rua e vejo a enfeite de Natal, eu digo, meu Deus, o ano passou, a vida vai passando, a vida vai passando. E assim, talvez nos falte tempo para cultivar essa relação de maior profundidade com a fonte da vida. E aí nós vamos tornando pessoas insatisfeitas, cansadas, às vezes aborrecidas consigo mesma, com as outras pessoas, com a realidade. E veja, é tão interessante, porque acho que o Evangelho fala disso. A gente se distancia da fonte, a gente perde também o eixo. A gente fica, talvez, como os discípulos são retratados ali, com aflição, com angústia. Esse é um pensamento, né? Esse é um pensamento. O Evangelho de Maria Madalena é um convite para a gente desenvolver essa interioridade maior com Deus. Não temos essa espiritualidade, porque se alguém tiver uma visão por aí, eu vou estranhar, mas tudo bem, tudo é possível, porque Deus tem infinitas formas de se manifestar, como diz o Leonardo Boff, né? Mas, assim, eu acho que a gente pode chegar a uma interioridade maior, sim. Temos que cultivar isso, senão podemos ser pessoas com bastante conhecimento, mas o pensamento do Thomas Merton, né? A vida passa voando. O tempo escorre pelas mãos. Cabe a nós saber o que vai escorrer, se é areia ou semente. Ok? Acho que foram respondidas já todas as perguntas. Beleza, então tá ótimo. Espero ter contribuído com vocês. Eu acho que quando o Helder pediu, para mim é sempre um desafio, porque a gente está sempre mexendo com isso, né? E achar o jeito certo, porque é um evangelho para a gente ir e vir, não é texto que faz parte do nosso conhecimento. Então, a primeira vez que eu li o Evangelho de Madalena, eu fiquei um pouco desconcertada, porque eu fiquei um pouco desconcertada. Por outro lado, é um texto que diz, ela é mais amada, ela é a liderança, é ela que sabe quem é o Senhor, quer dizer, ela que é colocada como modelo. Então, não é à toa que os padres da igreja falaram de Maria Madalena. Maria Madalena é uma das mulheres mais citadas, né? A favor ou contra, mas ela é citada. Então, deve ter sido uma liderança que, enquanto Maria Madalena histórica, lá dos anos
do tempo de Jesus, deve ter sido uma liderança forte nas primeiras comunidades. Tanto é que o testemunho dela sobreviveu. Vocês vejam, no século II, alguém retomando e pegando Maria Madalena como seu modelo, né, é que esse testemunho ficou. Foi uma mulher na história que rompeu com padrões. Ela rompeu. Ela foi eu posso dizer, uma transgressora. Ela foi uma transgressora porque ela saiu do espaço da casa. E por ela ser transgressora, talvez é que o Evangelho de Lucas 8 diz, da qual saíram 7 demônios. Quer dizer, você está fora da casa, fora do padrão, seguindo um nome lá em Jerusalém, quer dizer, tudo isso já são motivos para dizer, boa coisa não é. Mas ela rompeu e o testemunho dela ficou a ponto de, por volta do ano 100, Evangelho de João a coloca como a primeira testemunha da ressurreição, de ter tido um encontro pessoal com o ressuscitado. Então, assim, testemunho que ficou, né? Que Santa Maria Madalena nos ajude nesse caminho de seguimento de Jesus, né? Ok? Obrigada, e vocês, assim, eu fiquei feliz de estar aqui com vocês, com esse grupo novo, né? Muito bem, professora. Se alguém quiser, eu posso dispor o que eu preparei, porque eu nem falei tudo, que a hora eu já falei. Eu acho que já deu. O José Carlos ou a Júlia depois faz o contato, né, solicitando o material, daí a gente coloca... Porque aí, assim, no material eu coloquei bibliografia, pode ficar como um elemento para possíveis novos estudos, né? Aí já fica registrado que o senhor autorizou a disponibilidade também. Beleza, eu mando para a Júlia ou para o José Carlos sem nenhum problema. Eu ia trazer uma questão, mas a senhora acabou trazendo essa reflexão, que é a questão da liderança de Maria dentro desse cristianismo, a participação dela enquanto mulher, né, nessa perspectiva de ocupar esse espaço que a própria história acabou tirando, né? Então acho muito importante essa reflexão de olhar o Evangelho de Maria nessa perspectiva, né, da figura da mulher e o quanto que ela muitas vezes acabou perdendo aí o seu significado, o seu espaço, sobretudo dentro da tradição católica, né? Porque a gente vê que em outras tradições ainda ela tem uma liderança, um papel maior. Então é muito significativo olhar. Interessante, Sandro, eu não entrei nessa questão de propósito para não polemizar, mas você vê, no século IV, por favor, não me entendam mal, no século IV, a figura de Maria Madalena vai sendo colocada de escanteio. Século IV, século V, ela vai sendo eliminada, porque ela é a liderança que fazia frente à liderança masculina. Você tira Maria Madalena e vai aumentando o culto a Maria. Porque, veja, na Igreja Católica esse processo é do século IV a proclamação do dogma Maria, Mãe de Deus. Agora, a Maria, não o que foi a Maria histórica, porque a gente não tem como chegar a ela também, né? Mas, assim, a Maria apresentada pelos padres da Igreja é uma imagem conforme o padrão de mulher exigido da época, né? Submissa. Não o que Maria foi, mas o que foi apresentado enquadrando conforme o modelo do Império Romano. Isso é posterior, né? É posterior. Eu tenho impressão que a figura que Maria deve ter tido na vida dela, enquanto aldeã de Nazaré, um papel muito mais ativo do que o apresentado.
Sim, é muito interessante essa perspectiva. Professora, a gente está chegando ao final, mas se a senhora nos permitir, quem está também presente, né, o Marcelo fez mais uma questãozinha, se a senhora puder responder. Júlia, quer fazer ou eu posso colocar a questão? Marcelo, o que ele perguntou? Eu vou colocar aqui. Ele perguntou assim: Paulo exorta a comunidade de Corinto a não aceitar um Jesus diferente do qual ele anunciava. Teria essa citação uma oposição a estes grupos gnósticos desses textos apócrifos? Aí ele cita aqui 2 Coríntios 11:4. Olha, é o Eduardo que perguntou, é isso? Não, Marcelo. Marcelo. Marcelo, Paulo entrou em conflito com um grupo dos espirituais, né? Acho que é em Corinto mesmo, talvez na primeira, diz como é que é. Uns dizem eu sou de Cristo, outros dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo. Então, o grupo dos espirituais, aqueles que achavam que não precisavam de mediadores, mas que seu patrono é o próprio Cristo, pode ser já uma semente desse movimento gnóstico. E talvez Paulo, em Corinto, esteja falando, porque para Paulo, o que era significativo, que era o eixo do seu pensamento, é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Então, assim, é bem possível que tivessem grupos pregando Jesus sem a cruz. Então, assim, não sei se é um grupo ligado à Madalena, porque esse é um grupo mais tarde, mas talvez aqueles grupos mais dos espirituais. E pode sim ser o germe já do gnosticismo. Aliás, o grupo dos gnósticos foi um grupo muito forte, que mesmo eles só foram eliminados no século VII. Foi o grupo que mais deu trabalho para os padres da igreja. Então, assim, porque você vê, tem muitas disputas ou muitas pregações contra os gnósticos. Inclusive, os que combatiam, entre aspas, as heresias, eles eram contra qualquer tipo de visão. Não sei explicar isso, porque na Idade Média o que tinha de visão, o que tinha de místicos, vendo coisas para lá e para cá, né? Quer dizer, visão faz parte de uma experiência religiosa, faz parte de uma espiritualidade da época, que talvez não, não é nossa espiritualidade hoje. Pode ser que alguma tradição religiosa aqui presente tenha essa tradição. Na Igreja Católica, até onde eu sei, a gente não tem. É muito legal, porque o movimento de Jesus foi sendo construído com essa mistura de várias religiões, né? Veio gente de vários movimentos religiosos, o movimento de Jesus. Então, essa coisa de falar em línguas, essa coisa de visões, vem também de outros movimentos religiosos, né? Vem do culto a Dionísio, vem do culto a Artemis, do culto a Apolo. Exatamente. Olha, eu desejo a todas e a todos que vocês possam ser iluminadas e iluminados, né? Eu acho que o nosso desejo é esse, é que, de fato, o evangelho do reino, aquele que traz vida, justiça, seja anunciado em todos os cantos. E que vocês possam avançar no campo da teologia, né? Eu espero encontrá-las e encontrá-los em outras rodas de conversa. Muito bem. Agradecemos, professora. Passo a palavra para a Júlia para as conclusões. Professora, eu agradeço a senhora por essa palestra maravilhosa, né? Creio que todos entenderam aquilo que a senhora quis passar, a mensagem. Eu mesmo aprendi mais, né? O pouco que eu sabia hoje, eu aprendi um pouquinho mais. Agradeço a presença da senhora nessa terceira semana de teologia. Agradeço ao professor Sandro e a todos que puderam estar aqui nessa noite, e aqueles que também não puderam, mas colaboraram, né? Para que esse dia acontecesse. E amanhã vai ser o terceiro dia. Perdão, esqueci o tema, professor.
amanhã nós temos a apresentação dos trabalhos, né, que foram selecionados, os trabalhos de vocês, né, alguns de vocês encaminharam, e na ocasião o professor Helder, vocês também, acho que da comissão, tiveram aí a escolha, né, então amanhã é a apresentação, mesmo horário. Legal, muito bom. Então, Parabéns. Em nome do NEST, né, do Núcleo de Eventos da Universidade e da Coordenação de Teologia, a gente agradece a presença, agradece a professora Maria Antônia e que possamos novamente em breve estar juntos em uma outra oportunidade. Amém. Paz e bem a todos e até amanhã.